Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre vocês. Eu sou o professor Clóvis e no vídeo de hoje continuaremos a nossa reflexão sobre o significado do Pai Nosso. O que Cristo quis nos dizer com a oração do Pai Nosso, como Ele nos ensina a orar por meio do Pai Nosso, como Cristo nos ensina a falar com Ele e se relacionar com Deus por meio dele, através da oração do Pai Nosso. Então peço a vocês, fiquem com a gente, se inscrevam no nosso canal, nos ajudem a divulgar essas reflexões, se vocês gostam. Pedimos a vocês que divulguem, compartilhem, comentem, se inscrevam para nos ajudar a levar essas reflexões ao maior número possível de pessoas. Amém? Dito isso, Mateus 6, versículo 11, diz assim: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então vamos continuar nessa reflexão acerca do sentido do Pai Nosso. Por quê? Aqui, Cristo está nos ensinando a orar, ensinando-nos a falar com Deus, o que devemos buscar quando falamos com Deus. Mas, ao nos ensinar a orar, Cristo está nos ensinando a nos relacionar com o Pai por meio da pessoa dele. Então, há vários princípios que temos aprendido e continuaremos a aprender por meio dessa oração do Pai Nosso. Tínhamos dito que, primeiro, Cristo nos ensinou a pedir que santificado fosse o nome de Deus nas nossas vidas, que viesse sobre nós o reino, o governo de Deus, e que a vontade de Deus fosse feita aqui na terra da mesma maneira como ela é feita no céu. Só que aqui, nesse quarto pedido, Jesus nos ensina a pedir o pão. Então, os três pedidos são voltados essencialmente para a nossa busca a Deus. É buscar mesmo que santificado seja o nome dele, que venha o reino dele sobre nós e que a vontade dele seja feita nas nossas vidas e por meio das nossas vidas. É uma busca toda voltada para Deus, centrada em Deus, essa primeira parte da oração do Pai Nosso. Agora, a segunda parte diz respeito às nossas vidas, a pedirmos a Deus o que necessitamos para as nossas vidas. No sentido mais, ele já começa com uma quarta petição, que é uma petição já acerca das nossas necessidades físicas. Ele diz para pedirmos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Pai. Então, a primeira parte dessa oração, ela é toda então voltada para essa busca, de buscarmos a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a transformação de nossas vidas. Agora, essa segunda parte, que esse primeiro pedido já inicia, é sim pedirmos agora as coisas referentes à nossa vida, referentes às nossas necessidades aqui na terra. Muito já se disse sobre esse pão de cada dia. Os pais da igreja chegaram a interpretar, por exemplo, Agostinho. Agostinho achava que esse pão significaria, primeiro, o pão no sentido físico mesmo, os alimentos, mas seria o pão da ceia, Ou seja, o próprio corpo de Cristo
do qual nós nos alimentamos na ceia. E, num terceiro sentido, Agostinho dizia que seria o pão que é a própria palavra. Então, esse pão espiritual que é a própria palavra de Deus, essa palavra que acabamos de ler. Então, Agostinho acreditava mais nesse sentido de pão, num sentido mais espiritual. Ele achava que não era tanto o sentido físico, né? Ele achava que era mais esse sentido espiritual de pão, que seria mesmo o pão eucarístico, né? O Cristo, o corpo de Cristo, do qual nos alimentamos na ceia. E o pão da palavra, né? Ele até acredita que é mais esses dois últimos sentidos do que o primeiro sentido. Mas, como disse Lutero, na verdade, o pão, ao pedirmos o pão, estamos pedindo para o Pai todas as coisas que são necessárias para o cultivo e manutenção da nossa vida. Então, Lutero bem interpretou e bem explicou, dizendo que seria pedirmos o alimento, ao pedirmos o pão, estamos pedindo o alimento, a saúde para o corpo, o bom governo, um bom governo para o nosso país, pedimos a paz, pedimos uma casa, a harmonia no lar. Ou seja, ao pedirmos o pão, estamos pedindo todas as coisas que nos são necessárias à vida neste tempo. E que bela interpretação, meus irmãos e minhas irmãs, que bela interpretação de Lutero. E acreditamos que seja a interpretação mais coerente. Por quê? Se na primeira parte do Pai Nosso buscamos o reino, toda a comunhão com Deus, pedimos a Deus por nos ensinar a fazer a vontade dEle, a glorificar o nome dEle, pedimos a Deus para que o governo dEle, o reinado dEle domine as nossas vidas. Agora, nessa segunda parte, expressamos a nossa total dependência a Deus, a dependência máxima de Deus. É um pedido humilde. Ao pedirmos o pão, estamos dizendo: Senhor, precisamos, Senhor, do alimento, Pai. Precisamos de Ti, Pai, em todas as áreas da nossa vida, não apenas na nossa vida espiritual, Pai, mas precisamos de Ti, Senhor, na nossa vida física. Precisamos do pleno funcionamento, Pai, dos nossos corpos. Precisamos do alimento que sustenta o nosso corpo. Precisamos de um bom governo na nossa cidade, Pai. Precisamos de trabalho, Senhor. Dá-nos ânimo para encararmos o trabalho. Dá-nos ânimo. Dá-nos, Pai, bons trabalhos. Dá-nos portas de emprego, Pai. Carecemos de Ti, Senhor, nas portas de emprego, Pai. E estamos pedindo, Pai, precisamos de uma casa, precisamos de uma harmonia no lar, Senhor. Precisamos da nossa família. É isso que estamos pedindo ao pedirmos a Deus. Dá-nos o pão nosso. Dá-nos, Senhor, dependemos de Ti para receber esse pão, ó Deus. Cristo, precisamos de Ti, ó Cristo, para a manutenção, a preservação da vida. E precisamos de Deus, na verdade, até mesmo para recebermos a vida no dia de hoje, né? Precisamos de Deus. Como diz o salmista, e eu não canso de me repetir, e de repetir esse versículo aqui no canal, e até mesmo na vida, né? O salmista diz, no Salmo, né? Ele diz aqui, no
Salmo 3, versículo 5. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Ou seja, Salmo 3, versículo 5. Eu deito e eu durmo, mas só acordo, só torno a me levantar, porque é o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me dá a vida ao amanhecer. É o Senhor que me dá a vida ao nascer do sol. Dependemos de Deus até mesmo para o fôlego de vida. Para nos mantermos vivos, precisamos primeiramente receber de Deus a cada instante esse maravilhoso dom, essa maravilhosa dádiva que é a própria vida. E precisamos dele para tudo que é referente à vida. Mas Jesus, irmãos e irmãs, ele diz para pedirmos o pão nosso. Aqui ele está nos ensinando a pedirmos um sustento, mas pedimos para uma comunhão entre os irmãos e as irmãs. Pedimos o pão para não apenas eu pedir para mim, mas pedimos para nós o pão. É o pão nosso. Ou seja, é um pão para a comunhão com os irmãos e irmãs. É o pão para a coletividade. Não é o pão apenas para mim. Não é um pão individual. Não é um pão que é meu. Não é um pão que é único exclusivamente do Clóvis. Não. É eu e você pedindo que o Pai nos dê o pão nosso. Porque ao pedir o pão, estamos pedindo, Pai, dá-me o pão e dá o pão ao próximo, aos meus irmãos e irmãs que estão à minha volta, ao meu próximo que está à minha volta. Dá o pão aos meus vizinhos, Senhor. Dá o pão aos meus amigos. Dá o pão, Pai, àqueles que eu não conheço, Pai. E me dá um pão com abundância tal que eu tenha para mim, mas tenha também para repartir com os meus amigos, familiares e para os que não são meus amigos. Para os que não são meus familiares, mas que também precisam deste pão. Até mesmo para aqueles que se levantarem como nossos inimigos na vida. Jesus vai nos ensinar que tenhamos um pão, que seja um pão que possamos partilhar e alimentarmos a nós e aos demais, um pão que seja nosso. Não é um pão para ser comido individualmente, não é um pão para ser comido de forma egoísta. Não é nesse sentido, é um pão para ser partilhado como o próprio Cristo. Como o próprio Cristo se partilhou, como o próprio Cristo partiu o seu corpo por amor a nós ali na cruz. É esse sentido de pedir um pão que seja nosso. E nesse sentido, irmãos e irmãs, amigos e amigas, nesse sentido, podemos citar, porque é um pão nosso e é um pão de cada dia. Nesse sentido, podemos citar a própria experiência do maná. A cada dia, Deus dava a Israel um alimento que descia do céu a cada novo amanhecer. A cada dia, Deus dava um novo pão para Israel.
E era um pão que não descia só para casa, só para a tribo de Levi. Não era um pão que descia só sobre a casa de Judá, ou só sobre a casa de qualquer uma das 12 tribos. Não descia exclusivamente para uma única tribo. Era um pão que descia a cada manhã para as 12 tribos. Era um pão que alimentava toda a comunidade, sem distinção. Deus dava a todos porque sabe que todos necessitam de sua graça, de seu sustento para a manutenção e o cultivo da vida. Então Jesus está nos ensinando nesse mesmo sentido, a pedirmos um pão que desça. Por exemplo, nós, ao orarmos, devemos pedir: Senhor, dá um pão coletivo, melhora a situação econômica do Brasil, Senhor. E aí também, quando vamos ampliando, a gente começa pedindo ali para nossa casa, mas de repente ampliamos: ô Senhor, visita o nosso bairro. Ô Senhor, dá o sustento à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país. E de repente ampliamos: dá, Senhor, uma situação econômica boa, um crescimento na economia mundial, Pai. Visita os outros países que não são país onde eu nasci, mas visita, Pai, porque o pão é nosso. Agora, interessante, irmãos e irmãs, o pão de cada dia dá-nos hoje. Faremos um outro vídeo depois sobre esse termo, que é traduzido por de cada dia, no grego, mas hoje diremos o seguinte: é um pão de cada dia que devemos pedir hoje. Então aqui, assim como lá no maná, há uma lição de confiança, uma lição contra a ansiedade. Devemos confiar em Deus. Contra toda e qualquer ansiedade, devemos crer no seguinte: não devemos nos preocupar com o pão lá do futuro distante, não. Devemos pedir ao Pai o pão do hoje, porque amanhã o Senhor dará-nos novamente sua provisão generosa, sua provisão abundante, com um novo pão ao surgir um novo dia. Então, Jesus nos ensina a pedir o pão de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. É o pão de cada dia. Aqui também, claro, Jesus não está nos ensinando a pedirmos ostentações, luxos, mas pedimos tudo o que é necessário para que a vida se desenvolva hoje. Para que a vida se desenvolva hoje. E pedimos o pão de cada dia. Não nos inquietarmos acerca do dia de amanhã. Porque no dia de amanhã Deus já está, e Deus já está no dia de amanhã cuidando de você. Deus já está no seu futuro, você que me escuta hoje. Deus já está no seu futuro com a mesma provisão generosa, com a mesma provisão de amor, com a mesma provisão que cuida de você a cada instante. Deus já está no seu futuro, cuidando de você e te dando pão lá no seu futuro. Então não se preocupe com o dia de amanhã. Usufrua do pão que Deus tem te dado hoje. Usufrua do pão que Deus tem te dado hoje. Peça para Deus em Cristo o pão de hoje. E coma-o com alegria. E coma-o com ações de graça e reparta-o
com generosidade, porque amanhã Deus já tem um novo pão para você, assim como tem para você um novo amanhã e um novo alvorecer. Assim como Ele tem para você um novo tempo, Ele tem para você um novo pão nas suas mãos generosas, na sua provisão cheia de amor e de cuidado por você. Por isso, o apóstolo Pedro diz, em 1 Pedro 5, ele diz: lancem em Cristo todas as suas ansiedades, pois é Ele que cuida de vocês. Primeira carta de Pedro, versículo 5, ele nos ensina, vou ler apenas para repetir o trecho, ele nos ensina, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, tradução da NVI. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É por isso mesmo que o pão é o pão de cada dia. É o pão de cada dia que Deus nos deu hoje, o pão de cada dia. Porque não se inquiete, meu amigo, não se preocupe. Vença, trabalhe a sua ansiedade com essa palavra. É Ele, é o Cristo que cuida de você, com todo amor, com todo cuidado. Ele se importa e cuida de você. Então, peça apenas o pão de cada dia hoje, porque amanhã Ele tem uma nova provisão para você, uma nova provisão de amor, uma nova provisão de cuidado, uma nova provisão generosa. Não se preocupe, porque no seu futuro, Deus já está. No seu futuro, Cristo já está cuidando de você e dando tudo o que você necessita no seu futuro. E hoje, que Cristo nos dê hoje esse pão, que é todas as coisas que necessitamos para desenvolvermos a nossa vivência no dia de hoje. Então, ao fazermos esse pedido, essa quarta petição, estamos expressando nossa dependência máxima diante de Deus. Com humildade, porque estamos dizendo, precisamos de você para as coisas espirituais, eternas, mas precisamos de você para a necessidade física, para os cuidados do nosso corpo, para o nosso sustento. Precisamos de você naquilo que é mais elevado, mas necessitamos de você também no que é mais básico em nós, no que é o nosso sustento, no que é a nossa parte fisiológica, no que é a nossa parte animal. Também necessitamos de você no que é mais biológico em nós, e não apenas nas questões da alma e do espírito. Estamos expressando uma dependência máxima e estamos expressando também nossa dependência diária, nossa dependência total e diária, a dependência total e diária que temos de Deus e de Cristo. Que seja assim em nós, irmãos e irmãs, no dia de hoje. Que seja assim sobre mim, que seja assim sobre vocês no dia de hoje. Peçamos mesmo ao Pai, por meio do Cristo, dizendo: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe vocês no dia de hoje, por meio do Espírito Santo e em Cristo Jesus. Amém.